A astrofísica é o ramo da astronomia que estuda a física dos mais diversos objetos celestes que povoam o universo. A astrofísica emprega os princípios da física e da química ao se tratar de objetos astronômicos, como estrela, galáxia, essas coisas. Para entendermos a astrofísica corretamente, é muito importante fazermos a distinção entre ciência e cosmologia. A astrofísica pode ser sim confundida com cosmologia, pois existem muitos aspectos semelhantes, só que a cosmologia estuda o universo como um todo, ainda que contém também princípios da física e no seu estudo. Durante muito tempo, o estudo da astronomia andou separado dos estudos de fenômenos físicos na Terra. Acreditou-se de que existiam diferenças entre os materiais dos corpos celestes e do material dos corpos terrestres. Cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton deram força às ideias de que corpos celestes e terrestres partilhavam a natureza semelhante, isso no século XVII e XVIII. No século XIX surgiu a espectroscopia. Ela foi muito útil porque, com ela, descobriu-se que, ao decompor a luz do Sol, é possível, através do seu aspecto, saber os elementos que compõem a nossa estrela, que, no caso, seja o Sol. Assim, comprovou que o Sol era contido por elementos que contêm na Terra. A física hoje em dia está bem mais desenvolvida do que no século XIX. Uma teoria muito importante para o estudo do universo hoje em dia é a teoria da relatividade, que surgiu no início do século XX e hoje em dia é aplicada na astrofísica. Olá, vou falar um pouco sobre buraco negro. Você já deve ter ouvido falar sobre o poço de gravitação. Isaac Newton deduziu nas leis universal da gravitação que a força de extração é exercida por qualquer objeto, que a gravidade depende direto da massa e inversamente da distância. Um exemplo que eu posso dar a vocês é assim: se a gente quiser jogar uma pedra para cima sem que ela volte para o chão, a gente precisaria de uma força de escape mais ou menos de 440 mil km por hora. Claro, ignorando o atrito com o ar. Que, mano, possível jogar isso, uma força dessa, né? Enfim. Em Júpiter tem muito mais massa do que a Terra. Então exige mais gravidade. Um exemplo, se você pesa 70 quilos aqui na Terra, em Júpiter você iria pesar mais de 165 quilos lá em Júpiter. Já no Sol, que sua massa é bem maior, a gravidade seria bem mais forte. Você pesaria 70 quilos aqui na Terra, lá você pesaria mais de 1.900 quilos. Muita coisa. Porque o Sol tem mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Logo, a gravidade que ele exerce é muito maior. A sua velocidade de escape é mais de 600 km por segundo. Não é por hora, por segundos. Tanto a gravidade aperta os átomos hidrogênios um contra os outros, que eles entram em fusão, produzindo a luz e o calor que recebemos. Estrelas mais maciças que o Sol podem formar corpos celestes com muito mais gravidade. E quando eles gastam todo o seu combustível, param de produzir o calor que mantém os átomos agitados e distantes. Com isso, explodem as camadas mais externas, e um dos fenômenos mais brilhantes do universo é a supernova. O núcleo restante pode encolher sobre a força da gravidade até um ponto tão tenso que os átomos se desmancham. Os elétrons colapsam nos pontos e formam nêutrons. Os buracos negros têm esse nome porque eles têm ainda mais gravidade. São pontos tão densos que a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então nem a luz escapa desse cara. O que torna o buraco negro especial é essa gravidade concentrada em um único ponto. Bom,
Muitas pessoas confundem astronomia, astrologia, astrofísica e cosmologia. Apesar de serem temas bem parecidos e com o mesmo foco, existem pequenas coisas que as diferenciam. Por exemplo, cosmologia, ela foca no universo inteiro, no universo todo. Ela estuda o passado do universo, o presente e até tenta prever o futuro das coisas que irão acontecer com o universo. Cosmos significa relativo a tudo que existe e logia é estudo, ou seja, cosmologia é o estudo daquilo, tudo que existe dentro do universo. Então a cosmologia é um todo, ela é a mais importante dentre essas. Depois, a astronomia. A astronomia ela é voltada não ao mecanismo geral do universo, como a cosmologia, mas aos funcionamentos específicos dos corpos celestes e principalmente dos seus fenômenos. Ou seja, a astronomia se ocupa da previsibilidade de eventos espaciais. Logo depois vem a astrofísica, que é muito parecida com a astronomia. Porém, a astrofísica ela foca muito, obviamente, na parte da física. Ou seja, ela estuda também os corpos celestes e os seus fenômenos, só que muito voltada à parte física, contas e tudo mais. E depois vem a astrologia, que na verdade não tem muito a ver com nenhum desses temas, mas as pessoas confundem muito. Só que a astrologia é o estudo do... Esqueci, calma, deixa eu lembrar. A astrologia é o estudo dos daquilo... astros, não é? É o estudo dos astros, quando as pessoas acham que a posição de algum planeta influencia no comportamento das pessoas aqui. E isso não é uma pseudociência, é uma ciência falsa, isso não é de fato uma ciência. Então, a astrologia eu só estou falando mesmo pra... Tipo, não tem nada a ver, só pra deixar bem claro que não tem nada a ver com ciência. A cosmologia, a astronomia e a astrofísica são ciências. A astrologia é uma pseudociência, ou seja, é uma ciência falsa. Ela não requer nenhum atestado científico. E as relações entre essas três, que realmente são ciências, é que todas elas respondem perguntas da cosmologia. Por exemplo, astrofísica e astronomia, apesar de serem coisas diferentes, as teorias delas buscam responder às perguntas da cosmologia, né? Porque a cosmologia é o todo do universo. Então cada uma das ciências colabora com as outras duas. É isso, acabou? Olá, eu vou falar da teoria do Big Bang e eu vou começar falando de Robert Heavens, que é um dos mais instigantes astrofísicos da atualidade. Ele diz que a ciência não sabe se o universo teve uma origem. Para ele, a grande explosão é só uma metáfora sobre o estado do cosmos há cerca de 15 milhões de anos. O lançamento de um telescópio espacial e a construção de um anel subterrâneo para o choque de partículas subatômicas têm mais em comum do que a vista alcança. Astrônomos de um lado e físicos do outro. Todos eles querem mostrar a sua maneira de enxergar o universo há cerca de 15 milhões de anos. Mas, para eles, o universo não surgiu da explosão do Big Bang, porque não tem provas, vamos dizer, não é comprovado cientificamente. Então, se o universo surgiu, de repente não foi por uma explosão. E o astrofísico Robert Heavens, ele anda questionando muito sobre isso. Mas, se o Big Bang não é a origem, o que quer dizer essa expressão? Então, eu vou explicar para vocês. Ela designa o estado em que se encontrava o universo há 15 milhões de anos atrás. Ela é a época mais longe dos nossos meios atuais. E a gente somos como exploradores diante de um oceano. Não sabemos se existe algo além do horizonte, como o efeito do Big Bang representa. Nossos conhecimentos não nos dão, como se fala, direito de saber se isso aconteceu ou não, pelo fato de não ter, como é que fala? Comprovado, não ser comprovado. E é isso.